a nossa conversa ao vivo. Eu não gosto de chamar de live. Vamos fazer uma conversa ao vivo em torno do Arthur, um autista do século XIX. E, para isso, então, eu vou apresentar os nossos convidados, né? Então, a gente tem aqui hoje, eu tenho muito prazer de receber a Ângela Porcaro, que é psicanalista, professora da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, e especialista em autismo infantil. E o Luiz Anin, amigo de longa data, que já foi psicanalista um dia, é preciso dizer, mas hoje é jornalista, crítico de cinema e cultura do Estadão e autor do site Cinema, Cultura e Afins e de Cinema de Novo, um balanço crítico da retomada. Então, eu vou dar primeiro a palavra para a Ângela e depois... acho que eu tenho que dizer para vocês também, eu não estou com o cartaz aqui, foram propostos 3 temas, né? O autismo ontem, hoje e amanhã, diferenças e diferentes em tempos de polarização e a literatura transmite mais do que a teoria. Não era bem assim que estava formulado, mas são esses os nossos temas, né? Então, vou agora convidar a Ângela para falar. Vamos lá, Ângela, a palavra está com você. Bom dia, tudo bom? Com grande prazer, eu estou aqui para, de certa maneira, comentar o livro, né, a ficção que a Cristina escreve sobre um autista no século XIX, né, o caso Arthur, e que nos brinda com tantos elementos interessantes, né, que nos colocam a pensar muito sobre o autismo. Eu queria dizer que eu não vou comentar o texto da Cristina, porque eu acho que a ficção tem que ser guardada para os leitores, né? Eu vou me centrar mais naquele que foi a maior inspiração da Cristina para escrever o seu livro, que é o Birger Selling, né? Porque eu acho que as questões que ele levanta sobre a escrita no autismo e o que ele transmite por meio da escrita nos coloca diante de uma série de problematizações que eu vou tentar esclarecer aqui um pouco, né? E, nesse sentido, me parece que essa inspiração da Cristina para a ficção pode ser uma orientação muito grande para as nossas pesquisas e para a nossa clínica, né? Só queria dizer que a parte especificamente do Birger Selling é algo que eu elaborei junto com a Ariadne Meira, que é uma psicanalista da Paraíba e que trabalhou comigo há algum tempo e no qual a gente estudou um pouco o Birger Selling, né? Então ela está presente aqui no texto também. Bom, mas então quando finalmente foram flagrados pelo discurso, né, por meio dos estudos de Kanner em 1943, os autistas já instigavam, interrogavam e problematizavam campos inteiros do conhecimento, sejam aqueles relativos à educação de crianças ou aqueles relativos à pediatria, aí incluída a neurologia e a psiquiatria infantis, né? Afinal, os autistas não se deixaram incluir na chamada educação especial para deficientes, pois antes de situar no autista qualquer problema cognitivo, esse não aderia a nenhum enquadramento, ordenação, ou não se submetia à premissa pedagógica da dissimetria adulto, né, que o adulto ensina e a criança aprende. Bom, por outro lado, nada no seu organismo também apontava uma lesão, um defeito ou uma deficiência a que se pudesse atribuir uma doença, né? A despeito dele ter um comportamento profundamente atípico, como de não aceitar aninhar-se no colo do cuidador desde bebê, ou de não sintonizar-se a qualquer tentativa de interação, respondendo apenas com indiferença ou então com protestos ruidosos. Bom, o Kanner, então, definiu a especificidade do autista
vamos dizer, os elementos essenciais da definição do Kanner são a preocupação intensa com a imutabilidade do mundo, quer dizer, ele quer sempre estar no mundo estático e ele se esforça para manter o mundo absolutamente paralisado, né? E uma busca ativa de solidão. A partir daí, muitas abordagens psicanalíticas tiveram como núcleo comum a visada do autismo como um tipo de psicose mais arcaica em relação à constituição psíquica, né? Como se o autista estivesse no momento arcaico da constituição psíquica. Então, assim, o Meltzer dizia que era um mau funcionamento do self, a Mahler supôs que era uma profunda regressão libidinal, o Bettelheim disse de uma angústia em seu modo mais extremo, né? E mesmo a Tustin falou de uma fantasia mais catastrófica, que é o que estaria em jogo no autismo, né? Como lembra o Malevão. Entretanto, o crescimento de crianças estudadas por Kanner, bem como a divulgação da descoberta de Asperger, de autistas sábios, né? Autistas savant, que manifestavam ilhas de inteligência, né? Abalou essas teses do autismo como uma psicose precoce, pois muitos dos autistas estudados por Kanner apresentavam na vida adulta boas capacidades cognitivas e até verbais, sem nenhuma perturbação psicótica. Ao mesmo tempo, né, as ciências cognitivistas, a biologização da psiquiatria e a introdução de novos medicamentos, né, permitiram a difusão de uma concepção de que o autismo seria uma disfunção neurológica que comportaria déficits cognitivos. O retraimento afetivo e social do autista, que tinha sido atestado pelos psicanalistas desde Kanner, passaram então a ficar subjugados a essa suposta disfunção neurológica que até hoje ainda está em estudo. Mas nos importa aqui foi o que abalou profundamente a concepção vigente na psicanálise sobre o autismo. Trata-se da divulgação dos escritos autobiográficos dos próprios autistas, né? Testemunho de alguns deles, por meio da escrita, demonstravam um elevado grau de funcionamento que não coincidia com essa precariedade suposta da sua constituição, né? Mas ainda refutavam diversas teorias sobre o autismo. Como nos lembra também o Maleval, a publicação a publicação do livro autobiográfico de Birger Selling, que se chama Já Chega de Estar Fechado em Copas, Mensagens de uma Prisão Autística, que foi traduzido em francês para Uma Alma Prisioneira, né, em 1993, que demonstrou um funcionamento psíquico surpreendente. Não é sem razão que a Christina Kupfer se inspira nele para escrever uma ficção sobre um autista do século XIX. Para não subtrair a consistência literária do livro da Christina, vamos nos ater aqui à principal fonte inspiradora de Arthur, o livro da Christina, né? O principal personagem da ficção de Christina, preservando para os leitores as tramas surpreendentes que transcorrem no livro. Birger, então vou falar do Birger, que foi o inspirador da Christina, né? Ele apresenta uma sintomatologia tipicamente autística, mas ele escreve. Por meio de seus escritos, ele revela a riqueza de seu mundo por trás do seu mutismo e de suas estereotipias. Esses escritos, né, do Birger também põem as várias psicanálises a trabalho, porque proporcionam uma abertura para a recolocação da questão o que é o autismo, né, que ainda hoje apresenta impasses. Então, eu poderia falar, bom, o autista é um tipo de psicose ou implica a demarcação de uma estrutura subjetiva própria? Há como autonomizar a escrita sem contar com a fala? Ou seja, como a gente pode pensar que alguém escreve sem nunca ter falado? Como alguém que não passou pela fala pode dizer por escrito?
né? Será necessário diferenciar a especificidade estrutural, topológica do autista da estrutura simbólica presentificada no ser falante que nós acostumamos a compreender por meio de Lacan? Né? Então, evidentemente, a despeito desse estilo singular de cada autista, o autismo apresenta um funcionamento subjetivo que configura um modo de estruturação que não se confunde com a estrutura do neurótico, nem a do perverso, nem a do psicótico, mesmo que a operação de negação que funda a sua estrutura subjetiva não esteja ainda francamente localizada, né? Nós temos vários modos de abordá-la, mas ainda não temos um consenso sobre que estrutura estaria em jogo, que modalidade de negação da linguagem, como é que ele, ao mesmo tempo, nega a linguagem coletiva e apresenta a sua singularidade, né? Que operação ele utilizaria para isso? Bom, os testemunhos escritos dos autistas como Birger são cada vez mais numerosos, além de terem fundamental importância política pela reivindicação de um lugar, trazem importantes contribuições para problematizar nossas teorias, né? Então, tomamos aqui como orientador de nossas questões um dizer endereçado aos especialistas em emoção, que é como o Birger fala dos psicólogos, né? O dizer que ele escreve. Ele diz assim: nossos escritos são uma contribuição importante, uma possibilidade extraordinária de expressão das pessoas cruas, mortas, que nós éramos. Os ilhados não são de modo algum percebidos por escrito. Autista direto dos livros, autista puro e duro, autista como é inventado para assustar a raça humana, autista de primeiro grau, sem enfeites ou ornamentos. Então, esse trecho de Birger Selling, que inspirou a Cristina na escrita do livro, né, nos remete a esse alemão, o Birger, que atualmente tem 47 anos, e que viveu tomado por um profundo silêncio desde os 2 anos de idade, quando seu desenvolvimento estagnou e ele regrediu até um grave quadro de sintomatologia autística. E somente depois da invenção de uma técnica de comunicação facilitada nos anos 80, essa técnica de comunicação foi desenvolvida pela australiana Rosemary Crossley, que Birger, quase atingindo a maioridade, encontrou um meio de se comunicar com a escrita assistida por computador. A partir de então, pôde dar testemunho de uma intensa vida psíquica escondida em sua sintomatologia, servindo-se da escrita tanto para se comunicar como para descrever e transmitir seu modo próprio de perceber a realidade e como é que ele funcionava nela. Ele, né, um outro trecho dele: na idade de quase 5 anos, eu já sabia escrever e até mesmo calcular, mas ninguém se deu conta porque eu era tão caótico, mas eu era por medo dos seres humanos, precisamente porque eu era incapaz de falar, eu não tinha nenhuma dificuldade para ler. É por essa razão que eu procurava nos livros, digamos, importantes, tudo que eu pudesse encontrar. Birger escreveu 2 biografias. Essa primeira, né, que foi a de 1993, e em 1998 ele escreveu também a Solidão do Desertor, né? Seus livros são escritos em versos, são caracterizados como uma escrita difícil, porque ele não faz pontuações. Ele escreve no computador e ele utiliza apenas um dedo para digitar as teclas, de modo que ele não pode acionar 2 ao mesmo tempo para fazer as pontuações. Entretanto, com sua escrita, ele narra suas dificuldades em lidar com diversas compulsões de um corpo que está fora de seu controle. O corpo grita e ataca sem que ele possa conter. Por isso, a escrita não é para ele uma saída fácil e natural, e sim marcada por um enorme trabalho que ele tem que fazer de inibição dos impulsos, exigindo uma intensa dinâmica psíquica para controlar os fluxos de pensamento que são exaustivos. Então ele diz: eu não posso disciplinar pensamentos malucos, eles funcionam como uma porcaria de formigas selvagens
e as palavras são deslocadas, eu não vejo nada certamente, tudo está desmoronando em um modo hiperacelerado. O Birger também precisa lidar com uma percepção caótica da realidade, né? Sobretudo acústica e visual, que ele sente como se fossem estímulos dolorosos.